Prezados alunos, vamos examinar nesta aula a fraude contra credores e depois a fraude de execução. Muito bem. É o patrimônio do devedor que responde por suas dívidas. Muito bem. Então, nós sabemos que no Brasil não existe prisão civil por dívida. Não se pode prender o devedor, salvo na hipótese de devedor de alimentos. Porque mesmo na hipótese de depositário infiel, o Supremo Tribunal Federal proíbe a prisão do depositário infiel, súmula vinculante número 25. Portanto, é o patrimônio do devedor que responde por suas dívidas. Não é possível prisão por dívida, salvo alimentos, sendo que a prisão do depositário infiel é proibida pela súmula vinculante 25. Muito bem. Então, quem responde pelas dívidas do devedor são os bens presentes e os bens futuros. É o que diz o artigo 789 do Código de Processo Civil. Portanto, o devedor vai responder pelas suas dívidas com os bens presentes, isto é, pelos bens que ele tem atualmente, e pelos bens futuros, pelos bens que futuramente ele adquirir. Via de regra, portanto, os bens que o devedor teve no passado, não responde por suas dívidas, porque esses bens que ele tinha no passado, mas que não lhe pertencem mais, atualmente pertence a um terceiro, que ele alienou para terceiro. Pois bem, os bens pretéritos do devedor, isto é, os bens que o devedor tinha no passado, não responde por suas dívidas, salvo fraude contra credores e fraude de execução. Então, a fraude contra credores e a fraude de execução são institutos em que se visa atingir patrimônio passado do devedor, isto é, visa atingir bens que não pertencem mais ao devedor, mas que um dia pertenceram. Visam atingir bens que atualmente pertencem a terceiros, mas que um dia pertenceram ao devedor. Muito bem, então vamos deixar claro isso. Em regra, quem responde pelas dívidas são os bens presentes do devedor, isto é, os bens que ele tem atualmente, e os bens futuros, isto é, os bens que ele adquirir futuramente. É o que diz o artigo 789 do Código de Processo Civil. Lembrando que tem bens, mesmo bens presentes, tem bens que não respondem por dívida, que é o caso, por exemplo, do bem de família. Bem de família é impenhorável. Então, o que responde pelas dívidas são os bens presentes e os bens futuros, salvo aqueles bens impenhoráveis, salvo as exceções legais, portanto. Bens que não pertencem mais ao devedor, mas que um dia pertenceram, via de regra, não responde por suas dívidas, salvo na fraude contra credores e na fraude de execução, que são dois institutos, conforme já dito, que visam atingir bens que não pertencem mais ao devedor, mas que um dia pertenceram. Visam atingir bens que atualmente pertencem a um terceiro, mas que um dia esses bens pertenceram ao devedor. Muito bem. Feita esta introdução, vamos conceituar a fraude contra credores. Fraude contra credores é um negócio realizado por insolvente ou, então, que se torna insolvente em razão desse negócio. Portanto, na fraude contra credores é o fato de um insolvente alienar bens ou, então, esta alienação levá-lo à insolvência. Solvente é aquele que tem um patrimônio ativo superior ao passivo. Ele tem mais bens do que dívida. Esse é o solvente. O devedor solvente tem a plena liberdade para dispor de seus bens. Então, enquanto a pessoa for solvente, a pessoa pode doar, pode vender, em suma, é livre para alienar os seus bens. O insolvente, por sua vez, é aquele cujo patrimônio passivo é maior que o ativo. Isto é, ele tem mais dívidas do que bens. Este é o insolvente.
tem mais dívidas do que bens. O insolvente sofre uma restrição à sua liberdade de alienar bens. O insolvente não pode alienar bens. O insolvente está proibido de alienar bens, sob pena de incidir na fraude contra credores ou na fraude de execução. Então, em resumo, o devedor solvente tem a plena liberdade para dispor do seu patrimônio, isto é, para alienar bens. Já o devedor insolvente, isto é, que tem mais dívidas do que bens, ele perde essa liberdade de dispor de seus bens, de alienar, de onerar os seus bens. O insolvente, quando aliena bens, de duas umas, ou ele vai cair na fraude contra credores, ou ele vai cair na fraude de execução. Portanto, de duas uma, ou ele cai na fraude contra credores, ou ele cai na fraude de execução, pois ele está proibido de alienar bens. Requisitos da fraude contra credores. São 3 requisitos. Primeiro, consilium fraudis. Consilium fraudis. Segundo, insolvência. Terceiro, eventus damini. Então, são 3 requisitos: consilium fraudis, insolvência e o eventus damini. Nos negócios onerosos, como a compra e venda, exige-se esses 3 requisitos para caracterizar a fraude contra credores. Mas nos negócios gratuitos, como doação, testamento, perdão de dívidas, dispensa-se o primeiro requisito, isto é, dispensa-se o consilium fraudis. Há uma presunção absoluta de consilium fraudis no negócio gratuito. Portanto, nos negócios gratuitos, basta a insolvência e o eventus damini. E nos negócios onerosos, é preciso ainda comprovar o consilium fraudis. Muito bem. Vamos examinar, então, esses requisitos. Começando, então, com o consilium fraudis. Consilium fraudis, traduzido, seria um conluio fraudulento, não é isso? Só que não exige nada disso para caracterizar a fraude contra credores. A expressão consilium fraudis, ela pode levar o intérprete a uma conclusão errada. O que é o consilium fraudis? É o fato do terceiro que adquiriu bens saber da insolvência ou ter possibilidade de saber. Então vejam, o terceiro não precisa nem saber da insolvência. Não precisa nem saber, basta ele ter possibilidade de saber da insolvência. O Código Civil entende que há uma má-fé quando o terceiro adquire bens sabendo que o alienante é insolvente ou então tendo possibilidade de saber da insolvência. Percebam que não é preciso um acordo, um conluio para prejudicar os credores. Não é preciso um conluio entre o insolvente e o adquirente para prejudicar os credores. Para a caracterização da fraude contra credores, basta este terceiro que adquiriu bens saber da insolvência ou ter possibilidade de saber. Não é preciso o animus nocendi. Animus nocendi é a intenção de prejudicar credores. Não é preciso nada disso. Às vezes o insolvente está alienando bens para tentar arrumar a sua vida. Não é para prejudicar credores. Não se exige esse animus nocendi para a caracterização da fraude contra credores. Isto é, não se exige a intenção de prejudicar credores. Quer dizer, quer haja boa intenção ou má intenção, a fraude contra credores existe do mesmo jeito. Basta para caracterizá-la que o terceiro que adquire bens saiba da fraude. Ou então, saiba da insolvência, né? Saiba da insolvência. Ou então que tenha possibilidade de saber da insolvência. Muito bem. O ônus da prova do consilium fraudis é de quem alega a fraude contra credores. Quem move a ação chamada, depois nós vamos falar disso, a ação pauliana, né? Que é a ação para obter o reconhecimento da fraude contra credores. Quem move esta ação tem o ônus da prova
tem o ônus da prova do consilium fraudis, isto é, tem que provar que o terceiro sabia ou tinha possibilidade de saber da insolvência. O autor da ação pauliana, portanto, tem esse ônus de comprovar que o terceiro que adquiriu bens sabia da insolvência ou tinha possibilidade de saber da insolvência. Todavia, presume-se a má-fé desse terceiro que adquiriu bens, de modo que o autor da ação não vai precisar provar essa má-fé, porque ela presume-se a má-fé desse terceiro, em duas hipóteses. Primeiro, insolvência notória. Insolvência notória é aquela conhecida por todos. Todo mundo sabe que o sujeito é insolvente. Por exemplo, já tem sentença de falência. Então, imaginemos um sujeito que tem sentença de falência e está alienando bens. Outro exemplo, tem uma medida judicial de protesto judicial contra a alienação de bens. Tá? Então, são hipóteses de insolvência notória. Quer dizer, então o terceiro que adquiriu não vai poder alegar, não sabia. Então, se adquiriu bens de uma pessoa que já estava falida, já tinha sentença de falência decretada, se já adquiriu bens de uma pessoa que tinha uma medida judicial de protesto contra a alienação de bens, então não vai poder alegar que não sabia da insolvência. Igualmente, presume-se que sabia, né, a chamada insolvência presumida, né? Presume-se que ele sabia disso, a má-fé presumida. O que é essa má-fé presumida? Quando o terceiro adquire bens de parentes, de amigos íntimos, ou então por um preço muito aquém, muito abaixo do mercado. Preço injusto. Né? Em resumo, quem alega a fraude contra credores tem o ônus da prova do consilium fraudis, isto é, tem que provar que o terceiro sabia da insolvência ou que o terceiro tinha como saber da insolvência. Todavia, quem move a ação não vai precisar provar esse consilium fraudis, presume-se o consilium fraudis, se a insolvência for notória, isto é, conhecida por todos, ou então, na hipótese de má-fé presumida. Má-fé presumida é quando o preço pago pelo terceiro foi um preço injusto, muito baixo, comprou de amigos, íntimos, de parentes, em suma. Então, insolvência notória, não precisa provar o consilium fraudis. E má-fé presumida, também não vai precisar comprovar o consilium fraudis. Muito bem. Se o sujeito adquire bens do insolvente, ele tem como, se ele sabia da insolvência, ou tinha como saber da insolvência, tem como ele escapar da fraude contra credores, se ele sabia da insolvência, ou tinha como saber? Tem um jeito sim. O que é que ele pode fazer? Ele pode mover uma ação de consignação em pagamento e depositar o preço em juízo. Isto é, o preço desde que justo. Então você pode comprar bens do insolvente. O que você não pode é pagar para o insolvente. Pagou direto para o insolvente, você vai cair na fraude contra credores. Agora, se você comprou bens do insolvente por um preço justo, você pode depositar em juízo este preço, movendo uma ação de consignação em pagamento. Você move uma ação e deixa o dinheiro lá à disposição dos credores. Nesse caso, você se livra da fraude contra credores. É o que diz o artigo 160 do Código Civil. Agora, o insolvente, não há fraude contra credores em duas hipóteses. Negócios indispensáveis para a manutenção do estabelecimento empresarial. Aqueles negócios comuns, ordinários, indispensáveis para a manutenção do estabelecimento empresarial. Por exemplo, reposição de estoque. Então, imaginemos, farmácia, o empresário, dono de uma farmácia, ele é insolvente, mas ele está repondo o estoque lá. Então, esse negócio indispensável para manter o estabelecimento não é fraude contra credores. E também não é aquelas aquisições indispensáveis para manter o sustento do devedor ou de sua família. Isto é, foi lá no supermercado, fez uma compra, e esse negócio não é fraude contra credores. Portanto, não há fraude contra credores em duas situações. Primeiro, negócios ordinários indispensáveis para a manutenção do estabelecimento empresarial, como, por exemplo, reposição de estoque de mercadoria.
E segundo, negócios indispensáveis para o sustento do devedor ou de sua família, para a subsistência do devedor ou de sua família. É o artigo, leiam depois aí o artigo 164 do Código Civil. Muito bem. Se o terceiro adquirente do bem não sabia da insolvência, nem tinha como saber, isto é, incidiu em erro excusável, um erro justificável, qualquer pessoa no lugar dele não teria percebido. Se ele não sabia da insolvência, nem tinha como saber da insolvência, eu pergunto, há fraude contra credores? Resposta, nos negócios onerosos, não. Nos negócios onerosos, se ele não sabia, nem tinha como saber, isto é, um erro excusável, exclui a fraude contra credores e o negócio será válido. Quer dizer, comprei um bem do insolvente, paguei o preço justo, investiguei toda a vida dele, não tinha como perceber que ele era insolvente. Nesse caso, o negócio é válido. Agora, se for negócio gratuito, conforme já disse, por exemplo, uma doação, insolvente doou bens e você não sabia que ele era insolvente, nem tinha como saber, quando se trata de negócios gratuitos, conforme já dito, o concilium fraudes é dispensável. Quer dizer, há uma presunção absoluta, que não admite prova em contrário de concilium fraudes. Então, a boa-fé mais o erro excusável do terceiro adquirente, quer dizer, ele não sabia, nem tinha como saber, exclui a fraude contra credores se for negócio oneroso. Se for negócio gratuito, continua existindo a fraude contra credores. Muito bem. Segundo requisito da fraude contra credores, o primeiro é o concilium fraudes, agora o segundo, insolvência. Insolvência é o fato do patrimônio passivo ser maior que o ativo, isto é, o sujeito tem mais dívidas do que bens. Tá? Ele tem mais dívidas do que bens. Agora a questão do ônus da prova, né? A posição dominante é que quem move a ação não precisa provar a insolvência do réu, do devedor. Presume-se a insolvência. O réu que apresente os bens que comprovem a sua solvência. Porque é uma prova negativa ou diabólica, né? Que não tem como o autor provar que o sujeito tem bens, que ele pode ter bens em várias cidades do Brasil. Então fica difícil comprovar isso. Por isso a posição dominante é que, quando se move a ação, presume-se a insolvência. O réu que demonstre o contrário. O réu que apresente os bens. Tá? Mas este tema não é pacífico. Há uma segunda corrente que entende que o ônus da prova é de quem move a ação. Quem move a ação tem o ônus de provar a insolvência do devedor, por força do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. Quer dizer, quem alega o fato tem o ônus da prova. Então, resumindo, insolvência é o segundo requisito, não é isso? Da fraude contra credores. É o patrimônio passivo maior que o ativo, tem mais dívidas do que bens. Ônus da prova, primeira corrente, presume-se a insolvência, até prova em contrário. O réu que prove que é solvente, porque é uma prova negativa ou diabólica. Segunda corrente, quem move a ação tem o ônus da prova da insolvência, por força do artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil. O terceiro requisito da fraude contra credores é o eventus damini. Eventus damini é o prejuízo ao credor em razão daquele negócio. Eventus damini é o fato danoso, isto é, aquela alienação para um terceiro prejudicou aquele credor que está reclamando. Portanto, o credor que recebeu o que lhe era devido não vai poder alegar fraude contra credores, porque ele não teve prejuízo nenhum, tá? Não teve prejuízo nenhum, tá? Portanto, o credor, ele vai poder alegar fraude contra credores se o devedor, além de insolvente, for inadimplente, isto é, não pagou a dívida. Porque se for insolvente, mas adimplente, isto é, pagou a dívida, se o credor recebeu, o credor que recebeu, evidentemente, não vai poder alegar fraude contra credores, tá? Negócios jurídicos suscetíveis de fraude contra credores. Quais são os negócios que podem ser questionados aí
em razão da fraude contra credores? Primeiro, transmissão gratuita de bens. Então, quando o insolvente transmite gratuitamente bens, por exemplo, doação, testamento. Segundo, remissão de dívidas, isto é, quando o insolvente perdoa as suas dívidas. Imaginemos, eu estou devendo para o insolvente e ele me perdoa. Então, esse perdão que o insolvente praticou também pode ser questionado. Terceiro, outorga de garantia real a credor quirografário que não tinha essa garantia. Então, o insolvente, ele concede uma hipoteca, um penhor, uma anticrese, em suma, ele concede uma garantia real para um credor que não tinha essa garantia. Nesse caso, a fraude contra credores anula só a garantia, só o penhor, a hipoteca, a anticrese. Quer dizer, ele volta a ser credor quirografário. Então, seria aí, essa terceira hipótese, uma outorga de garantia real posterior à dívida. Quer dizer, o sujeito é credor quirografário. Depois disso, o insolvente, para prestigiar este credor quirografário, dá uma hipoteca, um penhor, em suma, dá uma garantia real para esse credor quirografário. Então, aí essa hipótese é a constituição de garantia real após o nascimento da dívida. Então, anula-se não a dívida, anula-se só a garantia real. Também é fraude contra credores o pagamento de dívida vincenda. Dívida vincenda é a dívida que ainda não se venceu. Isto é, pagar antecipadamente uma dívida, pagar uma dívida antes de ela se vencer. Artigo 162, isso também é fraude contra credores. Agora, se o insolvente pagar uma dívida que já venceu, pagar dívida vencida, o pagamento é válido. Se o insolvente pagar uma dívida vencida, o pagamento é válido. Salvo se já havia uma sentença de falência, daí não vai poder pagar nem dívida vencida, ou então se havia uma sentença de insolvência em execução coletiva, daí não vai poder pagar dívida vencida também. E por fim, também há fraude contra credores nos contratos onerosos, quando o insolvente, em suma, vende bens, permuta bens, em suma, realiza algum contrato oneroso. Então, os negócios suscetíveis de fraude contra credores, então, são transmissão gratuita de bens, como testamento, doação, remissão de dívidas, quando o insolvente perdoa suas dívidas. Terceiro, outorga de garantia real a um credor que não tinha esta garantia, quando o insolvente prestigia, dá uma garantia real para um dos seus credores. Quarto, pagamento de dívida vincenda, isto é, que ainda não se venceu. Se for dívida vencida, o pagamento é válido. E, por fim, contratos onerosos. Muito bem. Imaginemos que um herdeiro insolvente renuncie à herança. Quer dizer, o sujeito insolvente, ele raciocina, bom, não vou aceitar essa herança, porque se eu aceitar, os credores vão pegar tudo, então eu vou renunciar à herança. Então, o herdeiro insolvente que renuncia à herança, ele prejudica os seus credores. Nesse caso, então, qualquer credor pode requerer ao juiz autorização judicial para aceitar a herança. Artigo 1813 do Código Civil. Portanto, o credor pede ao juiz autorização judicial para poder aceitar esta herança. A renúncia, no entanto, é válida, mas ineficaz perante aquele credor. Significa, após aquele credor receber o que lhe é devido, o eventual saldo, a eventual sobra, não vai para o herdeiro que renunciou, e sim para os outros herdeiros. Em suma, então, o herdeiro insolvente que renuncia à herança, ele prejudica seus credores. Então, o credor pode requerer ao juiz o quê? A autorização judicial para o juiz. O juiz autoriza este credor a aceitar a herança. Mas a renúncia é válida. Significa que este credor, após receber, a sobra não vai para o herdeiro que renunciou. A sobra vai para os demais herdeiros. Agora, se o legatário renuncia ao legado, ou se o sujeito que ia receber uma doação, ele renuncia, ele não aceita a doação, não há previsão legal para credor aceitar doação.
Não há previsão legal para credor aceitar legado, mesmo com ordem do juiz. O Código prevê autorização judicial para credor aceitar herança, mas não prevê autorização judicial para o credor aceitar uma doação que o sujeito se recusa a receber, que o insolvente se recusa a receber. O Código não prevê a possibilidade de autorização judicial para o credor aceitar legado que o sujeito se recusa a receber. Tá? Muito bem. Vamos falar da ação pauliana. A ação pauliana é cabível para obter o reconhecimento da fraude contra credores. O único meio de se reconhecer a fraude contra credores é através da propositura da ação pauliana. Que a fraude contra credores ela não vai poder ser reconhecida em defesa, na contestação. Para se reconhecer a fraude contra credores é preciso a ação pauliana. Não se pode reconhecer fraude contra credores, guardem isso, olha. Não se pode reconhecer fraude contra credores na contestação, não se pode reconhecer em embargos à execução, não se pode reconhecer em embargos de terceiro. Guardem isso, o único meio para se reconhecer a fraude contra credores é através da ação pauliana. Portanto, é uma ação necessária, porque não existe outra via processual para se obter o reconhecimento da fraude contra credores. Nem embargos à execução, nem embargos de terceiro, nem em contestação. Para reconhecer a fraude é preciso propor a ação pauliana. Quem pode propor a ação pauliana? Somente credor quirografário que já era credor ao tempo do negócio fraudulento. Então, só credor quirografário, que é aquele credor que não tem nenhuma garantia real. Quer dizer, não tem hipoteca, não tem anticrédito, não tem penhor. Então, credor quirografário. Mas credor quirografário que já era credor ao tempo do negócio fraudulento. Ele já era credor ao tempo do negócio fraudulento. Porque se quando foi praticado o negócio fraudulento ele não era credor, ele não vai poder mover essa ação. Então, hoje eu me tornei credor de João da Silva. Eu vou poder mover a ação pauliana para os negócios que ele praticar daqui para frente. Agora, para os negócios que ele praticou antes de eu ser credor, eu não vou poder mover a ação pauliana. Portanto, a ação pauliana só pode ser proposta por credor quirografário que já era credor ao tempo do negócio fraudulento. Ele não pode mover esta ação para discutir negócios realizados antes de ele ser credor. Muito bem. O credor com garantia real, por exemplo, credor hipotecário, credor pignoratício, não pode, via de regra, mover a ação pauliana, porque ele não tem interesse de agir, porque ele não tem prejuízo nenhum, porque o credor com garantia real, ele tem direito de sequela, isto é, de perseguir e reaver o bem, esteja em poder de quem quer que seja. Então, se você tem uma hipoteca, um penhor, se o teu devedor alienar o bem para um terceiro e esse terceiro alienar também, você tem o direito de perseguir o bem, de ir atrás do bem, esteja o bem em poder de quem quer que seja. Portanto, o credor com garantia real, ele não tem interesse de mover a ação pauliana, pois o direito de sequela lhe dá o poder de perseguir e reaver o bem porventura alienado. Mas há uma exceção. Se a garantia real for insuficiente, se a garantia real, isto é, se a dívida for maior do que a garantia real, portanto, se a garantia real for insuficiente, o credor com garantia real pode mover a ação pauliana. Muito bem. Legitimidade passiva. Quem é o réu da ação pauliana? Na ação pauliana há um litisconsórcio passivo necessário. Porque o réu é o devedor insolvente, que alienou o bem, e também o terceiro que adquiriu o bem. Se eventualmente esse terceiro já alienou para outro, esse também vai ser réu. Daí nós vamos ter 3 réus. Então, existe um litisconsórcio necessário, porque o réu é o devedor insolvente, o terceiro que adquiriu o bem. Se esse terceiro alienou para o outro, daí teremos 3 réus. Se esse outro já alienou para outro, teremos 4 réus. Portanto, é um litisconsórcio necessário, porque necessariamente nós vamos ter mais de um réu. Porque tem a questão dos limites subjetivos da coisa julgada.
A coisa julgada só atinge as partes. Então, se o insolvente fosse o único réu, essa sentença seria inútil, porque não iria atingir o principal réu. O principal réu não é o insolvente, o principal réu é o terceiro que adquiriu o bem, porque é esse terceiro que vai perder o bem. Entenderam? Muito bem. A ação pauliana é uma ação pessoal, não é ação real, porque não se visa reivindicar o bem, mas simplesmente anular o negócio. É uma ação de caráter pessoal. Logo, não é preciso autorização do cônjuge para mover esta ação. Não é preciso citar o cônjuge do réu. Tá? O prazo para mover esta ação é de 4 anos, é um prazo decadencial, 4 anos a contar da celebração do negócio. É um prazo decadencial. Bom, nós temos também a ação revocatória da lei de falência, artigo 132 da lei de falência. Quando se decreta a falência, quando já há sentença de falência, daí é possível mover essa ação revocatória em relação aos negócios que o falido praticou. Tá certo? Muito bem. Então, se não tem sentença de falência, ação pauliana. Se já tem sentença de falência, daí é possível mover a ação revocatória. Essa ação revocatória, o prazo é um pouquinho menor. O prazo é de 3 anos, a contar da sentença de falência. E a legitimidade ativa é mais ampla, porque esta ação revocatória pode ser proposta por qualquer credor, pelo administrador judicial da falência e também pelo Ministério Público, tá? Então tem uma legitimidade mais ampla, porque é qualquer credor que pode propor. A pauliana é só credor quirografário, que já era credor ao tempo do ato fraudulento. A revocatória não, qualquer credor. Também o administrador judicial e também o Ministério Público pode mover a ação revocatória. Muito bem. Não confundir fraude contra credores com simulação. A simulação é um conluio entre as partes que declaram um negócio que, na verdade, elas não têm intenção, que não é desejado. A intenção não é cumprir o negócio, não é isso? Então, a simulação é a declaração falsa de um negócio que as partes não têm intenção de cumprir. A simulação, então, o negócio não é desejado. É um negócio fictício. E há uma nulidade absoluta. Já na fraude contra credores, o negócio é real, é verdadeiro. Quer dizer, o insolvente vendeu e ele tem intenção de entregar. É aquilo mesmo, é um negócio real. O único problema é que ele é insolvente. E a nulidade é relativa, isto é, o negócio é anulável. Tá? Muito bem. Então, a simulação. Simulação, ela pode ser praticada por solvente ou por insolvente. Não precisa ser insolvente, pode ser por solvente ou insolvente. E a nulidade é absoluta. Já a fraude contra credores, só insolvente. Solvente nunca vai incidir em fraude contra credores. E por fim, vamos estabelecer a diferença entre fraude contra credores e a fraude de execução. A fraude de execução é o fato do insolvente alienar bens no curso de uma ação de caráter patrimonial. Então, quando o insolvente aliena bens no curso de uma ação de caráter patrimonial, ele incide na fraude de execução. Tá? Que ação é essa de caráter patrimonial? Pode ser uma ação de conhecimento, por exemplo, no curso de uma ação de cobrança, o insolvente aliena bens, fraude de execução. Pode ser uma ação com tutela cautelar, no curso de uma ação de arresto, ele aliena bens. Pode ser fase de cumprimento de sentença, alienar bens na fase de cumprimento de sentença, ou alienar bens na fase de execução, no processo de execução. Tudo isso é fraude de execução. Então podemos dizer, fraude de execução. Insolvente aliena bens no curso de uma ação de caráter patrimonial. Detalhe, não precisa ser uma ação de execução. Cuidado com o nome, né? Apesar do nome fraude de execução, a alienação não precisa ser durante o processo de execução, não precisa ser durante o cumprimento de sentença. Se alienar na fase de conhecimento ou numa tutela cautelar, também caracteriza a fraude de execução. Então, cuidado, fraude de execução não é alienar somente durante a execução.
se alienar na fase de conhecimento ou durante uma tutela cautelar, também caracteriza a fraude de execução. Então, já estabelecemos alienação de bens no curso de uma ação insolvente que aliena bens, no curso de uma ação patrimonial, fraude de execução. Se ele aliena bens antes de uma ação patrimonial, fraude contra credores. Os requisitos são os mesmos da fraude contra credores, é concilium fraudes, insolvência e o eventus damini. Vale lembrar que nos negócios gratuitos, como doação, testamento, também dispensa-se o concilium fraudes na fraude de execução. Em suma, o concilium fraudes é dispensável nos negócios gratuitos, seja a fraude contra credores, seja a fraude de execução. Bom, o artigo 792, inciso 4º do Código de Processo Civil, diz isso, que fraude de execução ocorre quando o insolvente aliena bens no curso de uma ação. Daí tem discussão. Qual é a linha divisória entre a fraude contra credores e a fraude de execução? Primeira corrente é a citação. Então, se alienar bens, se o insolvente alienar bens após a citação, fraude de execução. Antes da citação, fraude contra credores. Uma segunda corrente estabelece a linha divisória como sendo o ajuizamento de uma ação patrimonial. Então, se alienar bens após o ajuizamento da ação, portanto, antes mesmo da citação, se alienar bens após o ajuizamento da ação, fraude de execução. Se alienar antes do ajuizamento da ação, fraude contra credores. Muito bem. Me parece mais correta a segunda corrente, porque o artigo 792, inciso 4º, fala em alienar bens no curso de uma ação. Com o ajuizamento já existe a ação, né? Mas a polêmica é bem grande, tá? As duas correntes são fortes, não dá para dizer que uma é superior à outra. Mas resumindo então, primeira corrente, alienação após a citação, fraude de execução. Antes da citação, fraude contra credores. Segunda corrente, alienação após o ajuizamento da ação, já seria fraude de execução. Antes do ajuizamento, seria fraude contra credores. Então, para detectar, então, se é uma fraude ou outra, é preciso ver a data da alienação. Muito bem. E os efeitos? As diferenças entre a fraude de execução e contra credores, os efeitos. A questão da penhora de bens. Na fraude contra credores, o bem que foi alienado só vai poder ser penhorado após o trânsito em julgado da ação pauliana. Quer dizer, o credor moveu a ação pauliana, venceu, transitou em julgado. Só depois que transitar em julgado é que se pode requerer a penhora deste bem. Muito bem. Já na fraude de execução, o bem já foi alienado para terceiro no curso de um processo aí. O próprio oficial de justiça, percebendo que o bem foi alienado no curso do processo, o oficial de justiça, independentemente de qualquer ação reconhecendo a fraude de execução, o próprio oficial de justiça vai lá na casa do terceiro, vai lá e penhora o bem. Tá? Vai lá e penhora o bem. E daí esse terceiro vai poder mover embargos de terceiro. Então, o oficial de justiça, percebendo que o bem foi alienado durante o processo, o oficial de justiça simplesmente vai lá e penhora o bem. Mesmo sem ter tido ainda uma decisão do juiz reconhecendo que houve fraude de execução, o oficial de justiça, ele mesmo, vai lá e já, se o bem foi alienado no curso do processo, vai lá e penhora. Daí esse terceiro vai poder discutir movendo embargos de terceiro. Então a primeira diferença aí contra a penhora, em relação à penhora, né? Fraude contra credores, o bem só pode ser penhorado após o trânsito em julgado da ação pauliana. Fraude de execução, o oficial simplesmente vai e penhora o bem, antes mesmo de uma decisão prévia reconhecendo a fraude de execução. A fraude contra credores, nós já vimos, só pode ser reconhecida através de ação pauliana. Não cabe embargos de terceiro, não cabe embargos à execução, somente ação pauliana. Já a fraude de execução, o terceiro vai poder discutir
através de embargos de terceiro, né? O oficial vai lá, penhorou o bem, daí o terceiro vem e entra com embargos de terceiro. Outra diferença, o ônus da prova da insolvência. Na fraude contra credores, nós vimos que tem duas correntes sobre quem deve ou não comprovar a insolvência. Na fraude de execução é pacífico, presume-se a insolvência. Presume-se. O devedor que prove o contrário, o devedor que prove a solvência. É o artigo 750, inciso 1, 750, inciso 1 do Código de Processo Civil anterior, mas esse artigo continua em vigor por força do artigo 1052 do Código de Processo Civil atual. Em suma, ônus da prova da insolvência. Na fraude contra credores tem duas correntes. Na fraude de execução é pacífico, presume-se a insolvência. O réu que prove o contrário. Tá? É o 750, inciso 1 do CPC anterior, que está em vigor por força do 1052 do CPC atual. Questão do ônus da prova do consilium fraudes. Quem move na fraude contra credores, quem move a ação pauliana, tem o ônus da prova do consilium fraudes. Nos negócios onerosos, é claro. Isto é, tem que provar que o terceiro que adquiriu o bem sabia da insolvência ou tinha como saber. Quem move a ação pauliana tem o ônus da prova do consilium fraudes. Na fraude de execução, presume-se, até prova em contrário, o consilium fraudes. É o parágrafo 2º do artigo 792. Parágrafo 2º do artigo 792 do Código de Processo Civil. Que diz, o terceiro que adquiriu o bem do insolvente, tem o ônus da prova de que tomou todas as cautelas para checar se era solvente ou insolvente. Tem o ônus da prova de exibir certidões. Ele vai ter o ônus da prova de exibir as certidões do domicílio do devedor e do local onde se encontrava o bem. Tem o ônus de comprovar, lá, tirei todas as certidões, está aqui, negativa de protesto, não tinha nenhuma ação. Exibe todas as certidões de que ele tomou as cautelas necessárias, ele tirou todas as certidões antes de adquirir os bens. Vale lembrar também que na fraude de execução, se o terceiro adquirente estava de boa fé, isto é, não sabia da insolvência, e incidiu em erro excusável, isto é, não tinha como saber, ele tirou todas as certidões, tomou todas as providências e não tinha nada. Se o erro for excusável, o negócio é válido. Portanto, boa-fé mais erro excusável, erro justificável, exclui tanto a fraude contra credores quanto a fraude de execução. Agora, há uma presunção absoluta aí de consilium fraudes, na fraude de execução, se o terceiro que adquiriu o bem, se já existia registro, averbação da penhora. Ele adquiriu um bem penhorado e estava averbada a penhora no registro de imóveis. Que é possível averbar no registro de imóveis, é possível averbar a penhora, é possível averbar o ajuizamento de execução ou de cumprimento de sentença, o Código de Processo Civil autoriza, e é possível também averbar até ação de conhecimento. Até ação de conhecimento é possível averbar na penhora. É o artigo 54, inciso 4º, da Lei 13.097 de 2015. Vou repetir, até ação de conhecimento é possível se averbar na penhora. Artigo 54, inciso 4º, da Lei 13.097 de 2015. Então, se tinha uma averbação no registro de imóvel, quer dizer, lá na matrícula do imóvel estava averbado que tinha uma penhora, estava averbado que tinha uma ação de execução, cumprimento de sentença ou mesmo uma ação de conhecimento, se tinha essa averbação no registro, há uma presunção absoluta de que o sujeito sabia. Então aí não vai poder alegar boa-fé. Tá? Se tinha averbação, não vai poder alegar boa-fé. Agora, se não tinha averbação de nada, né, daí se houver boa-fé mais erro excusável, exclui a fraude de execução. Bom, ainda outras diferenças. Reconhecida a fraude contra credores, então, procedente à ação pauliana, após o trânsito em julgado, o artigo 165 diz que
o bem volta para o patrimônio do devedor. Logo, todos os credores vão poder requerer a penhora daquele bem. Não só o credor que moveu a ação pauliana, mas todos os credores, porque o bem volta para o patrimônio do devedor. Já na fraude de execução, reconhecida a fraude de execução, só aquele exequente é que vai poder penhorar o bem. Outros credores não. Então, reconhecimento da fraude contra credores, o bem volta para o patrimônio do devedor, logo beneficia todos os credores, e não apenas aquele que moveu a ação pauliana. Reconhecida a fraude de execução, beneficia só aquele credor, e não outros credores. Na fraude contra credores, o Código Civil diz que o negócio é anulado. Diz que o negócio é anulado. Anulado significa, é desfeito, é extinto. Então, se o bem está no nome do terceiro que adquiriu, o negócio é anulado, isto é, cancela-se o registro e o bem volta a pertencer ao devedor. Porque o negócio é anulado. Logo, ao julgar procedente a ação pauliana, o juiz manda expedir o mandado de cancelamento do registro. E o bem volta a pertencer ao devedor, volta o registro anterior. O negócio é anulado. Na fraude de execução, o negócio é válido, mas ineficaz perante aquele credor. É válido, mas ineficaz perante aquele credor. Bom, aqui tem, então não precisa cancelar o registro. Porque o bem está no nome do terceiro, continua no nome do terceiro. O negócio é válido, mas ineficaz perante aquele credor. Tá? É importante essa questão de ser válido ou anulado com relação ao saldo, né? Porque se houver, pagou o credor, se houver sobra de dinheiro, na fraude contra credores, como o negócio foi anulado, o saldo vai para o devedor. Porque o bem volta a pertencer ao devedor. Na fraude de execução, como o negócio é válido, o saldo vai para o terceiro que adquiriu o bem. Então, é importante saber se é anulado ou ineficaz para ver o destino do saldo, né? Para ver o destino do saldo. Se for anulado, o bem volta para o devedor, de modo que penhorado o bem, arrematou, sobrou dinheiro, pagou o credor, o eventual saldo volta para o devedor. Na fraude de execução, o eventual saldo pertence ao terceiro que adquiriu o bem. E é importante também para a questão de remir a execução, né? Quer dizer, o preço da arrematação ou da adjudicação. Se for fraude, se for fraude de execução, como o negócio é válido, o terceiro vai poder remir, deposita o preço. Alguém arrematou, alguém adjudicou, o terceiro vai lá e deposita o preço e fica com o bem, porque o negócio é válido, o bem pertence a esse terceiro. Agora, se for negócio invalidado, que é o caso da fraude contra credores, o terceiro não vai poder remir a execução, não vai poder depositar o dinheiro da arrematação ou da adjudicação. Então, aqui que gira a maior discussão. Porque, vejam, ontologicamente, a fraude de execução é mais grave que a fraude contra credores. Porque o sujeito, o insolvente, aliena bens no curso de um processo. Quer dizer, ele desrespeita credores e desrespeita a administração da justiça. Já a fraude contra credores, ele aliena bens antes de um processo. Então ele está desrespeitando os credores, não está desrespeitando a administração da justiça. Então a fraude de execução é mais grave, porque além de violar interesses dos credores, ainda desrespeita a administração da justiça. Tinha um processo, o sujeito vendeu bem no custo do processo. Pois bem, para a fraude de execução, que é mais grave, a lei prevê uma sanção menor. Diz, o ato é válido, mas é ineficaz, prevê a ineficácia. Na fraude contra credores, que é menos grave, a lei prevê uma sanção mais severa, que é a anulação do negócio. Então não tem lógica. Por isso que alguns processualistas, por exemplo, Cândido Rangel, Dinamarca, entende que na fraude contra credores o negócio é válido, mas ineficaz. Isto é, teria os mesmos efeitos. É válido, mas ineficaz. Isto é, o eventual saldo vai para o terceiro. Não precisa cancelar o registro de imóveis quando se julga procedente a pauliana, porque o negócio é válido. O terceiro que adquiriu o bem vai poder remir a execução, isto é, vai poder depositar o preço da arrematação e o preço da adjudicação para ficar com o bem.
Mas é um tema polêmico, né? Porque o Código Civil escreve que o negócio é anulado. Não diz que é ineficaz, diz que é anulado na fraude contra credores. Muito bem, é isso aí, prezados alunos. Um forte abraço, continuem estudando, acreditando que vocês vão conseguir. Até a próxima aula.